Eu sou terapeuta, especialista em TDAH, e quando você me fez o convite, eu prontamente aceitei, sem nem ver, né, se eu tinha agenda para isso e tal, depois que eu fui ver, porque é uma missão de vida para mim, né, ajudar famílias que lidam com esse transtorno, né? Então, hoje a gente tem uma comunidade que chama Comunidade TDAH Não é Bicho-Papão, onde eu auxilio as mães e pais, na verdade, para como a gente conseguir eliminar os sintomas do TDAH dentro de casa, sem o uso de medicação, sem aquele aparato todo que a gente costuma ter, né, de médicos, psicólogos, etc. Eles são importantes, mas a gente consegue também ter uma alternativa aí para realmente eliminar os sintomas. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui junto com você. Legal, mano. Esse do TDAH Não é Bicho-Papão, eu já vi post de vocês, mano. Eu já até compartilhei e tal. Até por conta que eu tenho, né? Eu gosto de passar essa coisa do TDAH para as pessoas. Então, a pergunta é, como identificar o TDAH numa criança? Como é que faz e para onde levar? Legal. Essa é uma pergunta bem importante e que gera muita dúvida, né? Porque tem muitas mães que chegam para mim e falam assim, Alê, levei meu filho e na primeira consulta o médico falou que ele tem TDAH, né? Isso não deveria acontecer. A gente deveria fazer uma investigação um pouco mais minuciosa, porque eu preciso entender que o TDAH, essa desatenção e essa hiperatividade, eles são sintomas. Então, a gente entende, na verdade, hoje o TDAH como sendo uma síndrome. Ele é um conjunto de sintomas. E de onde vem? Pode vir por diversas razões. Pode vir por uma deficiência nutricional, falta de algumas vitaminas mesmo, vitamina D, vitamina C, causa, né? A falta dessas vitaminas causa a desatenção, por exemplo. Ela pode vir por um mau funcionamento do cérebro, por uma deficiência anatômica. Então, eu preciso fazer alguns exames de imagem para saber se eu não tenho nenhuma deficiência nesse sentido, né? Anatômica mesmo, física mesmo, no cérebro da criança. Eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica para saber exatamente aonde ela tem dificuldades, porque às vezes parece uma coisa e é outra. Facilmente eu consigo confundir os sintomas de desatenção e da hiperatividade com os sintomas da ansiedade, por exemplo, com os sintomas de uma depressão. E eu preciso, então, fazer essa avaliação para saber realmente de onde vem, se é mesmo desatenção, se é mesmo hiperatividade, né? Para que eu possa propor um tratamento individualizado, né? Para aquela criança. Ou para aquele adulto, porque adulto também tem TDAH, né? Se não é tratado na infância, a gente vai levando isso aí até tratar, né? Sim, sim. E o TDAH, ele é hereditário, né? Ou nem todos os casos são. Por conta que, pelo que eu já pesquisei, né? O TDAH, ele é hereditário, vem de pai para filho. Mas, às vezes, parece que tem casos que não é assim que funciona. Então, como que é? Todos os casos são hereditários ou não? Vamos entender o que é hereditário, né? Tá passando ali de pai para filho, mas pode passar do avô para o neto, do tio para o sobrinho. Por quê? Porque eu estou falando de uma carga genética que vem da família, não necessariamente do pai e da mãe, né? Como acontece com os gêmeos, por exemplo. A gente não vê pular gerações? Isso também pode acontecer com o TDAH. Mas o fato de eu dizer, né, que ele é hereditário, eu só estou dizendo assim, olha, tá passando a informação genética. Porém, no pai e na mãe, essa carga genética pode estar inativa, por exemplo, e na criança vir já com esses genes ativados, né? E a gente vê muito isso acontecendo agora, aumentando-se os casos de TDAH, não é só porque a gente está conseguindo diagnosticar com mais facilidade, é porque realmente está aumentando, né? Por quê? Porque a gente vem, na verdade, ao longo das gerações, ativando alguns genes deficientes por conta de um ambiente, né, emocionalmente instável, e principalmente aqui no Brasil, né, a gente vê muito isso, as estatísticas falam que antes da pandemia a gente já tinha 85% da população sofrendo de algum transtorno emocional. Depois da pandemia, para quanto será que foi?
quase 100% aí, né? Então, quase todo mundo tem alguma questão emocional para resolver. E a gente foi ativando esses genes com o nosso ambiente, porque eu preciso entender que não é só a genética que determina o aparecimento de qualquer transtorno ou qualquer doença. É o que a gente chama de epigenética. A epigenética é o que o meu DNA expressa de fato. Existe uma informação ali, né, no DNA, mas é o ambiente que eu vivo, tanto emocional quanto as coisas que eu me exponho, né, medicamentos, toxinas, alimentos, né, tudo aquilo que eu estou me envolvendo, aquilo vai despertar os meus genes ou não. Por isso que a gente consegue falar em eliminação dos sintomas do TDAH. Não que vai deixar de estar ali no gene, ele vai continuar ali. Mas se eu controlo esse ambiente, eu também consigo controlar os sintomas. Não sei se eu consegui ser clara na minha Não, foi. E, cara, uma coisa, você falou aí de medicamento, eu queria saber o que você acha dos medicamentos do TDAH? Por conta que eu tomava, né? Eu tomava quando pequeno, mas daí eu deixei por conta que parecia que, tipo assim, todos os meus sentimentos saíam do meu corpo apenas para eu prestar atenção. Isso é muito ruim. Eu já vi que várias pessoas que têm TDAH já passaram por isso. Então, eu queria a sua visão. O que você acha disso e por que isso acontece? Tá. É importante eu falar aqui também que eu também sou farmacêutica, né? Além de terapeuta, na verdade, a farmácia legal. foi a minha primeira formação. E lá na farmácia, eu trabalhei 6 anos nessa área, na indústria farmacêutica, né? Então, no desenvolvimento também de novos medicamentos e no controle de qualidade desses medicamentos. E lá, nessa experiência e na própria faculdade, eu comecei a ver que, poxa, na verdade, eu tinha entrado para a faculdade para conseguir ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas, né? Falando, poxa, se você tomar esse remédio, você vai sarar disso. E lá eu vi que, na verdade, as coisas não são bem assim. Os remédios, eles têm uma função importante, eles ajudam sim, mas pontualmente. Eles resolvem, no caso do TDAH, né, os medicamentos que são específicos aí, eles vão ter uma atuação muito específica na parte da concentração. Porém, eles têm efeitos colaterais como esse que você mencionou, né? Parece que, poxa, eu me despi de mim, né? Eu não sou mais eu, mas eu estou prestando atenção, né? Ele está cumprindo ali a função dele. Só que ele pode exacerbar muito a questão da ansiedade, da hiperatividade, né? E isso está na própria bula dos medicamentos. Então, aí às vezes o médico fala assim, não, mas a criança ela tem a desatenção, mas ela não tem a ansiedade. Não existe isso, gente. A ansiedade ela está extremamente relacionada com o TDAH. Por quê? Porque é o mesmo ambiente que proporciona a ansiedade e que proporciona a hiperatividade. Então, não tem, assim, nem criança, nem adulto que tenha o TDAH e que não sofra com a ansiedade, né? Não tem. Às vezes é algo controlado, às vezes é muito pouco e a gente nem consegue muitas vezes perceber, né? Por isso que quando as mães entram na comunidade, a primeira coisa que a gente começa a fazer é começar a observar mais a criança. Começar a fazer esse pai, essa mãe, de fato, conhecer a criança, que eles não conhecem. E aí eles começam a perceber, puxa, realmente tem ansiedade. Tem isso, tem aquilo. Puxa, não sabia de um monte de coisa acerca do meu filho. Né? Então, os medicamentos, eles ajudam sim, pontualmente, mas eles podem trazer vários efeitos colaterais e, num longo prazo, ele não vai mais funcionar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele se acostuma com aquilo. E é por isso que o médico, ele vai aumentando a dosagem. Quando chega na dosagem máxima, ele faz o quê? Ele muda de medicamento, né? Ele não tem outras ferramentas, ele não aprendeu outras ferramentas. Então, ele vai mudando, ou ele vai acrescentando. E aí, quando a mãe vai perceber, a criança está tomando 5, 6 medicamentos. E não está resolvendo o problema de fato. Né? Eu já até esqueci do problema original, porque é tanta coisa. Né? Não sei se você passou aí por isso também. Então, eu preciso ter em mente que quando eu entrar com a medicação, isso precisa ser pelo menor tempo possível. E não é o que acontece. Né? O médico prescreve a medicação, e o pai e a mãe ficam confortáveis falando, achei a solução. A criança está concentrada, resolvi o meu problema. E a gente estaciona nessa solução. Só que quando chega na adolescência, o que acontece?
Não quero mais tomar. Eu quero controle sobre mim. Eu não quero mais os efeitos colaterais desse medicamento. Eu não quero mais sentir essa dor de cabeça. Eu não quero mais sentir essa dor de barriga. Eu não quero mais perder o controle sobre o que eu sinto. Né? E aí, às vezes, tinha-se um aliado e não tem mais. Sim, eu entendo muito bem.